1 Reis 18, de 30 a 39. O texto diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego enchia de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu quero falar nessa noite para a minha querida Igreja Batista El Elyon, para você que nos ouve na Farol FM e você que nos assiste no nosso canal no YouTube, Igreja Batista El Elyon, escrevendo tudo junto. Eu quero falar nessa noite sobre restaurando o altar de Deus. Esse texto, ele é um relato dos acontecimentos ocorridos no dia que Elias restaurou o altar de Deus, que estava em ruínas. E eu quero refletir nessa noite com os irmãos sobre algumas lições que esse texto nos ensina. E a primeira coisa pela qual esse texto, ele me chama a atenção e ele me ensina, e eu sei que é algo que Deus deseja que nós consertemos urgentemente isso em nossas vidas. A primeira coisa que eu aprendo quando eu vejo Elias fazendo esse desafio aos profetas de Baal e de Acera, é que há uma necessidade urgente de resolver questões importantes em nosso coração. Irmãos, o clamor que Deus tem feito à igreja a qual eu sou pastor, eu acredito que é um peso que está forte no coração do nosso Deus. E se tem uma coisa que Deus quer nos comunicar, e se tivermos ouvidos sensíveis, é que Ele quer que nós restauremos o altar de adoração a Ele.
Mas se eu dou sim a esse convite de Deus, a primeira coisa que eu preciso é entender que há algumas coisas no meu coração que precisam ser resolvidas com urgência. E a primeira coisa que Elias faz nesse processo de reconstruir o altar de Deus, e é a coisa que ele faz antes mesmo de clamar a Deus, é convocar o povo para junto de si. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque era no povo, irmãos, que residia o maior problema naquela época. O problema da apostasia daquele povo naquela época não era Jezabel com a sua idolatria, não era o rei Acabe com a sua idolatria, com a sua apatia e com a sua omissão, ainda que eles dois foram colocados e chamados por Elias como perturbadores de Israel. Mas o problema naquela época, o problema da apostasia em Israel naquele período, era o povo. Porque o povo tinha um coração dúbio. E é nisso que reside o desafio que Elias faz naquele dia. Porque no versículo 21, o profeta Elias, ele mostra claramente que o desafio que ele está fazendo é para o povo. Para o povo tomar uma posição. E no versículo 21, ele diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal é Deus, segue-o. E o texto termina dizendo que o povo não lhe respondeu nada. E o povo não respondeu nada, porque o coração do povo estava comprometido com Baal. E essa questão é de suma importância para refletirmos, porque diante do confronto que Deus nos faz, muitas vezes nós ficamos sem resposta. E o nosso silêncio mostra que nós sabemos, que eu sei, que você sabe qual é a real condição dos nossos corações, que é a de sermos coxos espirituais. Analise um coxo. Ele não é nem aleijado totalmente e nem consegue andar corretamente. Ele está no meio termo da questão. Esse é um coxo. O que Deus está dizendo para você nessa noite? Pare de cochear espiritualmente. Pare de querer servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Porque coração dividido não tem resposta de Deus. Coração dividido não experimenta o sobrenatural. Coração dividido não alcança o que Deus tem projetado para ele. E Deus está dizendo para você nessa noite aqui: não se deixe influenciar por aqueles ou por aquilo que não são modelo para a sua vida. E o que Deus está dizendo para você aqui nessa noite? Deus está dizendo para você: decida-se. E Deus está dizendo para você que Ele espera a sua decisão. E é isso o que Elias estava dizendo. Elias estava dizendo aqui que ele descobriu que existe um pecado pior do que a idolatria. E qual pecado é pior do que a idolatria, pastor? É o pecado de alguém ficar em cima do muro, nem adora completamente a Deus e nem adora completamente a Baal.
E porque isso é pior do que a idolatria. É pior do que a idolatria, irmãos. Porque essa pessoa que cocheia, que anda em cima do muro, que não se define, que não se decide, é uma pessoa que recebe influências lá, mas ela tem livre acesso à congregação e às pessoas. Então o que é que ela faz? Ela mina. Ela mina. O pastor está ensinando uma coisa, ela está do banco dizendo para outra assim: mas não é bem assim não. Isso não é assim, é dessa forma não. Ela contamina. Ela é perniciosa. E essa era a condição do povo. O povo entrava no templo para adorar, mas também adorava o Baal. Aí o que Elias está querendo é o seguinte: olha, defina na sua vida. E Jesus, ele deixa isso bem claro quando ele diz: vós não podeis servir a dois senhores. Ou você há de amar a um e aborrecer o outro, ou de se dedicar ao outro e aborrecer a um. E é interessante notar que é no Monte Carmelo que Elias faz o desafio ao povo. E é mais interessante ainda notar o porquê de Elias fazer no Monte Carmelo. Porque o Monte Carmelo significa vinhedo de Deus. E vinhedo, você sabe que é um lugar onde existe a prensa. É um lugar que você não pode estar e sair da mesma forma como você entrou. E este monte, o Monte Carmelo, é o monte do desafio. O lugar onde você é desafiado a mudanças. É desafiado a levantar um altar para Deus. Então ele olha para o povo e diz assim: chegai-vos a mim. O povo, os profetas de Baal, já fizeram o que tinham que fazer. Já pularam, já dançaram, já clamaram, já se esgoelaram, já se arranharam, já se rasgaram, e Baal não respondeu. Aí agora chega a vez de Elias. E a primeira coisa que ele faz é que o desafio de Elias é para o povo, porque o problema estava no povo. Ele diz: chegai-vos a mim. E existe um princípio nessa convocação que ele faz ao povo. E esse princípio é que ninguém pode restaurar o altar de Deus em sua vida sem antes resolver questões importantes no seu coração. E uma das coisas que o homem tem que decidir é a quem ele vai servir e qual será o grau de envolvimento com aquele a quem ele irá servir. E o objetivo de Elias nessa convocação é levar o povo a participar, é levar o povo a se envolver, é levar o povo a se entregar a Deus e trabalhar na restauração do altar como um socorro, como uma sua equipe. E por que é que Elias faz isso? Ele faz isso porque quem fica somente vendo e não se envolve com o que Deus está realizando, está fora do propósito de Deus. E é essa pessoa que está vendo a coisa acontecer e que fica só como observador, tem uma grande probabilidade de se tornar um impedimento ou uma causadora de problemas diante daquilo que Deus está realizando. Aí Elias diz para o povo: chegai-vos. E Deus diz para você: chegai-vos. Chegai-vos. Chegai-vos a mim. Vinde. Andem perto. Se envolvam. Andem comigo. Estejam comigo. E aí quando você continua lendo o texto, você observa que quando o povo se achega a ele, é que ele começa a restaurar o altar.
ele começa a reparar o altar, pois o mesmo se encontrava quebrado, ou como é dito em algumas versões, em ruínas. E ele estava em ruínas porque o próprio povo permitiu isso, porque faltava envolvimento com as coisas de Deus. E a primeira coisa que Elias faz, quando ele convoca o povo e diz: chegai-vos, e que começa a restaurar o altar, é que ele pega 12 pedras, cada uma das 12 representando uma das tribos de Israel. E aí eu parei para perguntar a Deus: por quê? Porque ele pegou 12 pedras. Eu fiquei encucado isso. Eu fui dormir 5 da manhã perguntando: por que 12 pedras? Por que não 13, 7, 6? Por que 12? Porque ele tem esse cuidado de pegar pedras. E o Espírito Santo me respondeu que o altar, ele precisa ser restaurado com pessoas que sejam pedras vivas, irmãos. O altar de Deus é algo vivo, que tem que ser restaurado de forma que você possa levantar uma equipe de pedras vivas. Eu parei para pensar qual a diferença. Por que isso? Pedras vivas e pedras mortas. Quem são pedras vivas? Quem são pedras mortas? E talvez eu esteja dizendo para você hoje: você está aqui como pedra morta, mas eu quero fazer de você pedra viva para colocar no meu altar. A diferença é que pedras mortas, elas não se deixam tratar, não se deixam cuidar, não se deixam limpar, tampouco permitem a Deus que algo seja construído por Ele através delas. Pedras mortas. O lema das pedras mortas é: não me envolvo, não participo, não quero problema para mim, tá bom como está. Pedras mortas. O altar de Deus é restaurado com pedras vivas. E quem são as pedras vivas, pastor? Pedras vivas são aquelas que se deixam ser moldadas, se deixam ser trabalhadas e se deixam ser lapidadas pelas mãos de Deus. A pergunta que eu te faço, nesse primeiro tópico que eu estou pregando aqui para você: quem você é? Uma pedra viva ou uma pedra morta? O seu lema é: não me envolvo, eu vou até aqui, como está, tá bom? Ou o seu lema é: Senhor, faz de mim como queres, Senhor, usa-me como quiseres, Senhor, pode doer a lapidação, mas eu estou nas tuas mãos. Quem é você? Quem é você? E Deus está dizendo através da minha boca nessa noite: chegai-vos. Ele quer fazer, Ele está fazendo uma grande obra, mas Ele quer que você participe também dessa grande obra. A segunda coisa que eu aprendo aqui é a necessidade de construir reservatórios em torno do altar. Depois que Elias edifica o altar com as 12 pedras, a segunda coisa que Elias faz é um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. E daí eu aprendo que ninguém pode servir a Deus se não tiver reservas em Deus e procurar ter profundidade com Ele. E como exemplo bíblico do que eu estou falando, eu tiro a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25. 10 virgens que estavam todas elas vestidas de branco, que todas saíram juntas para encontrar-se com o noivo, que todas dormiram quando o noivo demorou de vir, que todas acordaram ao mesmo tempo quando ouviu-se o clamor dizendo: eia, aí vem o noivo. Mas que a diferença delas era porque 5 estavam preparadas
para os imprevistos. 5 tinham azeite de sobra. E as outras 5 foram pegas desprevenidas. Mesmo com vestes brancas, mesmo bonitas e adornadas, faltava nelas unção, faltava nelas espírito, faltava nelas graça. E aí eu parei para refletir sobre isso. Eu paro para pensar, irmãos, como é importante a gente fazer uma coisa que nós temos dificuldade de fazer, que é ter intimidade com Deus. No Salmo 25, Davi revela que o Senhor é cheio de segredos, e que os seus segredos Ele só revela para os íntimos. E no versículo 14 ele diz assim: os segredos do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Daí eu paro para entender que quem procura restaurar o altar de Deus descobre que andar com Deus é um fim em si mesmo. Você começou a restaurar o altar de Deus, e você está restaurando a sua comunhão com Deus, e você começa a ter prazer em Deus. Aí você começa a entender que andar com Deus é o fim em si mesmo dessa restauração e da sua caminhada. Porque Deus não é como as pessoas ensinam hoje, e colocam Deus como um meio para fins. E como é que a gente faz isso? Quando a gente busca Deus porque a gente quer alguma coisa, quando a gente quer a bênção, quando a gente quer a cura, quando a gente quer o livramento, a restauração, Deus se transforma em um meio para alcançarmos os fins. Irmãos, isso é feito com os ídolos. São os ídolos que são meios para fins, que são instrumentalizados pela vontade do homem, que são conquistados, convencidos e comovidos pela vontade do homem, mas não Deus. Deus não é manipulável, e Deus não é instrumentalizado. Mas quem está restaurando o altar de Deus, e está restaurando junto com o Senhor como pedra viva, começa a entender o prazer e o gozo de se estar em intimidade e de se conhecer a Deus. Aí Jesus Cristo, em João capítulo 17, versículo 3, Ele diz: porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao teu Filho, a quem tu enviaste. Até porque a grandeza da nossa existência está em crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e servi-lo. Então, quando você continua lendo esse texto que fala da restauração que Elias fez, você percebe que o objetivo de Elias, ao fazer um reservatório em torno do altar, era para conter a abundante água que seria derramada sobre o sacrifício que estaria sobre o altar. E ele faz isso não somente para mostrar ao povo que o que eles iriam presenciar daqui a alguns instantes não seria um show pirotécnico, mas também um simbolismo importante do lavar regenerador de Israel. Ou seja, sempre antes de derramar o seu fogo, Deus manda água. Por quê? Porque a água representa também a palavra da vida, e é essa palavra que remove de nós as rugas e as máculas. E é somente quando nós criamos reservatórios na nossa vida, através da nossa comunhão com Deus e da santificação pela palavra, é que estamos aptos para receber o fogo de Deus. Deus quer derramar fogo sobre a sua vida, meu irmão. Deus quer derramar fogo sobre a sua vida, meu irmão. Deus quer te dar uma experiência renovadora, uma experiência que venha arder em teu coração, uma experiência que talvez você nunca teve.
Mas para que você tenha essa experiência, você tem que se santificar na palavra, se encher da palavra e ter dentro de você uma experiência, um gozo que você nunca teve na sua vida. Eu me lembro quando eu tinha 16 anos de idade, Deus me batizou no Espírito Santo, eu dormindo, e eu acordei falando em línguas. E naquele dia foi um dia que eu me lembro até hoje da alegria no meu coração. Eu fui fazer prova de matemática, e você sabe que prova de matemática geralmente é a prova que os alunos mais detestam fazer. Mas eu estava transbordando de Deus. E eu me lembro que naquele dia eu desci 3 quilômetros para pegar o ônibus lá num bairro chamado Luso, lá em Salvador. E se você não sabe, eu sou uma pessoa muito conhecida lá onde minha mãe mora. Minha esposa esteve lá e viu o pessoal: Ofá, querida. E nesse dia eu estava ligado com Deus. Eu estava sentindo aquele gozo que eu nunca tinha sentido na minha vida antes. Eu estava sentindo um ardor no meu coração, no meu peito. E o pessoal falava comigo, eu só fazia acenar. E eu conversava com Deus. E eu tendo intimidade com o Espírito Santo de Deus. E de repente eu fui, fiz a prova, tirei a nota máxima naquele dia. Voltei para casa. E eu tinha um cantor secular que eu idolatrava aquele cara. Eu acho ele ainda uma pessoa fantástica. Mas eu tinha uma idolatria, eu era aprisionado. E naquele dia eu coloquei o CD, o LP, o bolachão, não é o CD que nós temos hoje. Eu quando comecei a ouvir, disse assim: rapaz, eu não tenho mais prazer, meu prazer agora é outro. E eu era muito voltado à palavra de Deus como adolescente. E é isso que Elias está fazendo. Ele está derramando água, representando o seguinte, ó, o lavar regenerador da palavra de Deus sobre o altar. E olha que contradição, derramar água para receber fogo. Mas com Deus é assim. Essa água da palavra que tem que arder em seu coração, irmãos. Aí o Espírito Santo me fez lembrar dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estão caminhando tristes. E de repente Jesus, já ressurreto, se apresenta próximo a eles. E pergunta: o que é que vocês estão falando isso? Não sabeis o que aconteceu ultimamente? Sois forasteiros por acaso? Não sabe o que aconteceu com Jesus, um profeta poderoso que realizava grandes obras, e achávamos que ele fosse o Redentor de Israel. Como os sacerdotes o entregaram à morte e o crucificaram. É bem verdade que as mulheres foram hoje de manhã e disseram que o túmulo estava vazio, e que os anjos disseram para ela que ele está vivo, e que depois os apóstolos também foram lá e viram o túmulo vazio, constataram a mesma coisa. Mas nós estamos indo para Emaús. Aí Jesus diz assim: ó tardos e nércios de coração. A Bíblia diz que Jesus começou a falar com eles, passando por Moisés e pelos profetas, mostrando tudo o que o Messias haveria de passar por causa da sua obra redentora. E aí quando eles chegam em casa, Jesus Cristo faz de conta que está passando, que vai continuar. Aí eles chamam: não, venham para cá, coma conosco, passe a noite aqui. Aí quando eles se sentam à mesa, Jesus pega o pão e parte, e dá graças a Deus. E a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Agora observe o que é que eles dizem um para o outro. No versículo 35 de Lucas 24, eles dizem assim: porventura, ó, não ardia fogo ardendo, fogo ali no coração, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Você está vendo, irmão? Que para você receber o fogo tem que ser separado e santificado pela palavra da vida, ser lavado e ser retirado as rugas, as manchas, que só o lavar regenerador da palavra de Deus pode fazer na sua vida. Porque essa palavra tem que mexer contigo.
Porque essa palavra tem que mexer comigo. Porque esta palavra tem que preparar o nosso coração para receber fogo de Deus e causar transformação em nossa vida. E é isso que Elias estava fazendo. Ele estava preparando o sacrifício com água para receber o fogo de Deus. Nós temos que querer este fogo. João Batista disse: eu vos batizo com água, mas adiante de mim virá alguém maior do que eu, e esse vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E você tem que querer esse fogo. Você tem que buscar de Deus isso, para que a sua vida mude, para que você seja um crente diferente, para que você seja um crente cheio do Espírito Santo. Oh, Sadabalabas. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Deus quer libertar você nessa noite, meu irmão. É através desse fogo do Senhor na sua vida que o Espírito Santo quer operar grandes coisas em você. Ah, Deus tem uma mesa, um banquete. Mas sabe por que você não come? Porque você não conhece. Você é mendigo espiritual porque você não se deixa ser lavado pelo lavar regenerador da palavra de Deus. Aleluia. Essa palavra que quer limpar e lavar você. Jesus orando disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quanto mais você recebe dessa palavra, mais seu coração arde, e mais você se torna apto para receber mais e mais e mais e mais e mais do Espírito Santo. Ora, a terceira coisa que eu aprendo aqui é que eu preciso entender que só depois que colocamos o caos em ordem é que a glória de Deus é manifestada. E talvez você entrou aqui nessa noite e a sua vida está um caos, e você precisa colocar em ordem para que Deus possa manifestar a glória dele sobre a sua vida. Uma pessoa que passa a ter profundidade com Deus e passa a conhecê-lo, sabe que não pode apresentar o seu sacrifício a Deus de qualquer maneira. Ele sabe que não é jogar sobre o altar. E é isso que nós vemos no versículo 33. Como Elias preparou o sacrifício com carinho, com riquezas de detalhes, fazendo assim o melhor para Deus. Aí você olha o que é que ele fez no versículo 33. Ele primeiro chamou o povo para chegar perto dele. Ele separou 12 pedras. Ele reparou o altar. E agora o que é que ele faz? Ele armou a lenha, ele cortou o bezerro e ele pôs os pedaços sobre a lenha. E aí tem três coisas que são importantes nós entendermos aqui. Primeiro, ele armou a lenha. Entenda uma coisa: Elias teve o trabalho de derrubar uma árvore. Para ele ter aquela lenha, ele primeiro pegou o machado. E ele, depois de ter pego o machado, ele cortou aquela árvore. E se você já cortou uma árvore, sabe que é trabalhoso. Eu nunca cortei, mas já vi pessoas cortando e sei que não é fácil. Depois que ele cortou a árvore, ele teve o trabalho de pegar aqueles troncos e cortar em pedaços menores, para fazer assim lenhas. Depois de cortar a lenha, ele teve que levar aquela lenha cortada até o Monte Carmelo. E depois que ele leva até o Monte Carmelo, significando que ele subiu com peso nas costas, ele teve que armar aquela lenha. Ou seja, ele não colocou a lenha de qualquer maneira,
mas ele a organizou sobre o altar. Ele poderia ter dito assim: derrubei a árvore, cortei-a em pedaços, carreguei a lenha até esse monte, tive um baita de um trabalho e ainda vou ter que armar a lenha em cima do altar. De jeito nenhum. Já fiz muito, e simplesmente eu vou colocar de qualquer jeito sobre o altar. No entanto, não é isso o que ele faz. Ele arma a lenha, ele deixa a lenha organizada. Você já passou por fogueira, já viu? As pessoas que criam fogueiras, elas não pegam a lenha de qualquer jeito, elas montam. E depois elas tocam fogo na fogueira pronta. É o que Elias está fazendo. Elias, ele não colocou de qualquer jeito, ele arma a lenha. E isso é algo que eu chamo de dedicação. Ele teve o cuidado com o altar de Deus. Por quê? Porque o Deus que você serve é Deus de ordem e de decência, e não gosta que as coisas sejam feitas com descaso. Segunda coisa que ele faz é que ele corta o bezerro. E eu consigo visualizar Elias cortando delicadamente cada pedaço com zelo. E esse zelo é algo que quem quer restaurar o altar de Deus na sua vida tem que ter. Você tem que ter zelo com as coisas de Deus, com a casa de Deus, com o ministério que Deus lhe deu. E não pense que abandonar e entregar vai resolver alguma coisa para você. Muitas pessoas já me disseram assim: pastor, como eu sei que eu não estou dando o meu melhor, eu estou aqui, te agradeço pela confiança, estou entregando. Para mim, quem te deu não foi eu não, irmão, foi ele. Diga isso para ele. Porque se você está vendo que está dando o seu melhor, qual é a sua decisão? De entregar? Sabe o que ele vai dizer para você? Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto. Sabe o que ele vai dizer mais para você? Aquele que volta atrás, a minha alma não tem prazer nele. Não é comigo não, querido. Eu sou o pastor que Deus me abriu como porta para honrar você. Não está dando o seu melhor e reconhece isso, se arrependa e passe a dar o seu melhor. Não pense que entregando resolve as coisas. Não resolve. Escute o que eu estou dizendo para você. Não resolve. Eu não conheço ninguém que se resolveu depois que entregou algo. Pioraram, se afastaram e morreram. Morreram na fé. E não são sombra hoje do que foram antes. O que é que uma pessoa que quer restaurar o altar tem que ter? Zelo. É em Jesus que se cumpre Salmo 69, versículo 9, quando diz: o zelo por tua casa me consome. Você vai deixar de ter zelo e achar que Deus vai ficar contente? Oh, obrigado, filha, eu entendo, filho, que você fez o seu melhor por um tempo. Oh, né? Não tem nada não, é tão normal. Oh, filhinho. Você pensa que é assim? Você pensa que é assim? Deus te chamou hoje aqui para você restaurar teu altar, irmão. Você que está me ouvindo na Farol FM, Deus está falando para você que quer que você restaure o seu altar. Você que está me assistindo pelo nosso canal no YouTube, Deus está dizendo para você que quer que você restaure o seu altar e que você volte a ter zelo com as coisas dele. Terceira coisa que eu vejo aqui Elias fazendo é que ele põe os pedaços sobre a lenha. E há uma diferença entre pôr e jogar. Porque pôr é arrumar conscientemente algo no lugar que você quer colocar e no lugar que se deve colocar. E isso é cuidado. E você tem que ter cuidado com o altar de Deus na sua vida. Já jogar é diferente. Jogar é descaso. Analise, você esposa,
como é o seu marido. Eu falo por mim. A mania de pegar, chegar em casa, pego o blazer, o paletó, eu jogo. Aí minha mulher, pegue. Você não tem empregado aqui. Eu disse, opa. Então seu filho chega da escola, é a meia num canto, jogada, é o tênis no outro canto. Menina, por que você deixou aqui as suas coisas? Oh, mãe, tu tem empregado aqui, minha filha. Por quê? Porque isso é desleixo, é desdém. Nós não gostamos da nossa casa desarrumada. E por que Deus vai gostar do altar dele na sua vida desarrumado? O que é que Elias faz? Ele pega o pedaço que ele cortou e ele põe sobre a lenha, arrumadinho. Porque Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus de detalhes. Se você não sabe disso, leia Êxodo. Leia como Deus dá instruções sobre o tabernáculo para Moisés. Deus diz a cor da cortina. Deus diz o tipo de madeira. Deus diz como ele queria que fosse quais os metais que ele queria que fizesse parte da pia de cobre, sabe, do altar, da arca da aliança. Deus vai dizendo para Moisés. E aí é um princípio que Elias está seguindo aqui, e que eu aprendo isso com John Bevere. John Bevere é um dos autores que eu mais gosto. Ele tem um livro chamado O Temor do Senhor, e ele fala nesse livro sobre o princípio de Deus: caos, ordem e glória. E como é esse princípio? Um princípio que Deus usa e que Deus honra. A terra era sem forma e vazia. A terra estava como? Em um caos. O que é que Deus faz? Coloca cada coisa no seu lugar. Separa as águas do firmamento. Faz separação entre a luz e as trevas, entre o dia e noite, grande luminar e pequeno luminar. Faz cada animal de acordo com a sua espécie. E depois que ele faz o homem e a mulher, que ele colocou em ordem o que estava em caos, o que é que ele faz? Ele abençoa. Viu Deus tudo quanto havia feito e disse: é muito bom. E abençoa. Aí você vê esse princípio lá com Moisés. Ele dá ordem para que Moisés faça o tabernáculo, porque ele quer habitar entre o povo. E a Bíblia diz que depois que Moisés faz tudo conforme Deus ordenou, a Bíblia diz que uma nuvem de glória encheu o tabernáculo. Ó, caos, organização, manifestação da glória de Deus. Aí você vai para segundo livro de Crônicas, capítulo 4, capítulo 5, e você vê Salomão fazendo tudo conforme Davi, seu pai, lhe ordenara para o templo. Os objetos consagrados de Davi para Deus, colocando no seu lugar. Aí ele faz aquele templo maravilhoso. Aí a Bíblia diz que Salomão faz aquela oração, consagrando a Deus o local. E os sacerdotes estão ali entrando, e de repente o versículo 14 diz que os sacerdotes não podiam ficar de pé para ministrar por causa da nuvem de glória. Porque Deus, ele faz isso. Quando você coloca em ordem o que está em causa, ele manifesta a glória. Porque se tiver dedicação, Deus recebe. Porém, se não houver dedicação, não interessa para o Todo-Poderoso, pois falta consagração a Deus. E é só depois que Elias coloca em ordem um altar que estava em ruínas, que estava em caos, e que ele põe em ordem, é que ele ousa a orar a Deus, a dizer: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje, Senhor, e fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Olha o que ele diz para Deus: e que eu fiz conforme a tua palavra todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo, porque o problema estava no povo, para que este povo conheça
que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste tornar o seu coração para trás. O que aconteceu depois que ele colocou em ordem o que estava em ruínas, e fez com dedicação, zelo e cuidado as coisas do Senhor, Deus manifestou a sua glória. Querido, Deus está dizendo para você nessa noite que quer manifestar tanta coisa na sua vida, mas coloque em ordem o que está errado. Arrume o que está errado. Coloque em ordem o que está em caos, porque Deus tem coisas grandiosas para você. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao conhecimento humano, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é com base nisso que eu estou aqui pregando essa palavra, crendo num Deus que manifesta a glória. Aleluia. O que acontece quando ele ora assim? Aí o texto termina dizendo: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e lambeu a água que estava no fogo. Você quer restaurar o seu altar nessa noite? Deus tem restauração de altar para a sua vida. Eu quero concluir essa mensagem dizendo: restaure o seu altar, irmão. Resolva as coisas importantes do seu coração. Tire toda e qualquer coisa que faz você cochear e te impede de andar com passos firmes em nome de Jesus. E seja fortalecido diante do Senhor. Crie reservatórios na sua vida. Seja íntimo de Deus, tenha profundidade com Deus. Permita com que a palavra da vida limpe você. Tire as máculas da sua vida e as rugas, sabe, da sua caminhada com Deus e da sua vida. E permita que a palavra de Deus se prepare para receber o fogo de Deus. Coloque em ordem o seu altar. Estabeleça quem manda na sua vida. Estabeleça quem vai servir, a quem você vai servir. Trate com as suas prioridades nessa noite. Reveja as suas prioridades. Tenha zelo. Tenha dedicação. E cuidado com as coisas de Deus. E veja o manifestar da glória e da presença do Senhor na sua vida. E tenha e viva a experiência que Elias viveu naquela noite. E por causa dele, toda uma nação cair de joelhos e de rosto em pó e dizer: só o Senhor é Deus. Sabe quantas pessoas Deus precisa para mudar a sua rua? Você. E pessoas vão ver você cheio de Deus e vão dizer: só o Senhor é Deus. 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 Deus colocou uma música em meus lábios enquanto eu preparava essa mensagem, que diz assim: Ele conhece muito bem o coração do homem, as coisas que os olhos não conseguem enxergar. O que se passa com você não é possível esconder, porque Ele sabe tudo, sabe tudo. E quando você diz: meu Senhor, não me deixe, por favor, eu preciso consertar a minha vida para viver. Na tua presença sinto diferença. Todo mundo olha para mim, sabe que eu sou do Senhor. Minha fé aumenta, fácil diferença. Sinto a presença do Senhor, sou renovado no amor. Deus quer que você conserte sua vida para valer hoje. Deus te chamou aqui para te levantar. E eu estou aqui como profeta de Deus sobre a sua vida, porque Deus quer que você volte a ter zelo, a se envolver
e a restaurar o altar dele na sua vida. A bênção dele já está assim sobre sua casa, sobre sua vida. Mas quando você colocar em ordem, ele vai manifestar a glória. Mas eu não estou te chamando aqui por interesse nisso. Eu estou te chamando, eu quero te chamar para que você de fato queira se levantar e dizer: Deus, independente do que o Senhor vai me dar, eu quero restaurar o meu altar com o Senhor. Eu quero fazer essa convocação como Elias, que disse para um povo muito maior do que esse aqui o seguinte: chegai-vos. Você quer restaurar o altar da sua vida? Chegai-vos. Vem cá que eu quero orar por você. Hoje é dia de libertação, de restauração, de transformação. Hoje é dia de Deus ser Deus na sua vida. E você vai chegar e se dobrar aqui de joelhos e dizer: Deus, eu quero.